programação da ELTV, nós sempre estamos trazendo conteúdos relevantes, entrevistas excelentes aqui para você acompanhar na nossa programação. E hoje, em especial, nós temos um entrevistado para lá de especial. Todo mundo conhece, dispensa a apresentação. Eu costumo dizer que ele é o guru do marketing brasileiro, Walter Longo. Muito obrigado, Walter, por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, Elton. Prazer estar falando com vocês, viu? E não tem nada de guru, não. É um eterno aprendiz. Mas tem um conhecimento, toda essa bagagem de anos, tanto no marketing quanto na comunicação, tornou você uma das maiores referências aqui no Brasil, né, Walter? Eu tenho a impressão que sou um dos que mais, vamos dizer assim, participa, mais estuda esse assunto, mais vivencia esse assunto. Então, claro, tenho muita coisa para dividir com as pessoas, mas longe de ser um guru. Eu acho que hoje em dia o mundo está tão múltiplo, tão multifacetado, que ninguém pode dizer que sabe alguma coisa. Nós estamos todos aprendendo o tempo inteiro, sabe? Tudo muda de forma muito rápida, né, Walter? É verdade, olha, a gente sempre disse, né, que de certa maneira, antes a gente precisava andar para não ficar no lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar, né? Ou seja, o mundo está... Como é que é? E ainda mais nesta época que nós estamos vivendo, nessa época de pandemia, onde tem que se mudar constantemente estratégias e tudo mais. Nós entramos... não apenas por causa da pandemia, a pandemia apenas agudizou um fenômeno que já vinha ocorrendo, que nós estamos entrando na era do inesperado, na era do improvável, ou seja, as coisas mais inacreditáveis acontecem de um minuto para o outro, o que vai exigir de todos muito mais capacidade de adaptabilidade, muito mais resiliência e uma série de outras qualidades que a gente ouve falar muito, mas que pouca gente possui. Walter, o nosso bate-papo de hoje vai ser especialmente falando sobre gestão nesta época de coronavírus. E o assunto principal, talvez a pergunta principal seja como as empresas micro, pequenas, médio porte, elas podem sobreviver a esta época de crise gerada pelo coronavírus? Tá bom, então, primeira coisa que é importante dizer é que muita gente acredita que o pós-coronavírus, não é, vai mudar radicalmente a vida de todo mundo. Pelo menos essa é a visão que muita gente tem. Tem gente que fala no chamado novo normal, não é isso? Sim. Tem gente que fala que daqui para frente nada será como antes. E dentro dessa visão, a gente ouve, a gente lê os mais variados comentários, né? Ou seja, que nada será como antes, que a videoconferência vai tomar o lugar das reuniões presenciais, que o ensino à distância vai ser a nova forma de estudar, ninguém mais vai para a classe, que os shoppings vão continuar vazios, porque as pessoas agora vão comprar online. Estão dizendo que o home working ou home office vai ser a forma da gente trabalhar daqui para frente também. Que a gente não vai mais viajar no mesmo volume que viajávamos antes. Tem gente que acha que nós vamos ficar mais cautelosos com a intimidade, com o amor, com a paixão, a quem a gente se entregava. Tem gente que fala que nós não vamos mais fazer ginástica em academia, que vamos fazer ginástica em casa. Ou seja, eu poderia passar aqui com vocês uma hora falando tudo o que falam, tá certo? Tudo o que dizem que vai acontecer. E no fundo, a grande verdade, é uma verdade cada vez mais clara, é que antigamente os sábios tinham certezas e os idiotas tinham dúvidas. E agora inverteu. Agora os idiotas estão cheios de certeza e os sábios estão cheios de dúvidas. E por quê? Porque a verdade não é algo tão claro e tão definido. Então nós vamos precisar entender muito ainda do que está chegando nesse momento para definir o que vem por aí. Uma coisa para mim, Elton, é muito clara, e novamente, eu não falo isso com nenhuma certeza, mas eu falo olhando uma tendência. Tudo isso que eu comentei com você até agora já vinha acontecendo, as pessoas estão comprando mais online, as pessoas estão cada vez mais buscando comida pelo iFood, isso já vinha acontecendo. Então, o que aconteceu nessa pandemia? São tendências comportamentais que já vinham evoluindo e que agora foram aceleradas, apenas isso.
Então, não é que o mundo mudou depois do coronavírus. O mundo vinha já mudando antes e vai continuar mudando depois, só que um pouco mais aceleradamente. Então, dentro desta visão, o que é importante nós entendermos? Entender que a revolução, a verdadeira revolução humana, ela não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas, assim quando ela adota novos comportamentos. Ou seja, o mundo que nós conhecemos hoje não vai ser completamente alterado. Ele vai ser acelerado em alguns fenômenos, em outros vai ser até desacelerado. Eu tenho a impressão, por exemplo, que pessoas vão querer viver muito mais fora do centro das grandes cidades do que dentro dela, quando a tendência até agora era de apinhar pessoas no mesmo local em espaços cada vez mais exíguos. Então, tem coisas de um lado, tem coisas do outro acontecendo, mas só reforça a sensação de que nós estamos na era da incerteza, na era do imprevisível, e para isso vamos ter que ser muito mais resilientes, muito mais, eu diria, flexíveis, muito mais adaptáveis do que fomos até hoje. O que os empresários eles precisam fazer, na sua visão, Walter, para minimizar o impacto dessa crise? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente comentar, Elton, que até hoje, ou até pouco tempo atrás, a visão de qualquer empresa era querer ser grande. Ou seja, uma empresa grande tinha mais poder, tinha mais segurança. E toda empresa pequena, no fundo, tinha vontade, desejo, sonho de ser uma empresa grande. A verdade é que o mundo digital e o mundo pós-digital inverteu isto. Ou seja, hoje, quem tem o poder são as micro e pequenas empresas. Certo. E por que eu digo isso? Não é? Eu digo isso porque até pouco tempo atrás, num mundo planejado, num mundo onde nada acontecia de repente, ser grande dava a você muito mais capacidade de atingimento do mercado, muito mais poder de comunicação e assim por diante. Mas num mundo onde tudo muda o tempo inteiro, só empresas pequenas e microempresas é que têm essa capacidade de mudar rapidamente. Empresas grandes têm aquelas castas, estamentos, diretorias, vice-presidentes, reuniões, conselhos, boards, o que torna muito mais difícil mudanças repentinas. Então, se o mundo que nós estamos entrando agora, nos últimos 10 anos, e de maneira mais forte agora após a pandemia, é um mundo da velocidade de decisão e da velocidade de ação. O que isso traz como consequência? Que as pequenas e microempresas são a bola da vez. Legal. São elas que poderão fazer diferença no mundo daqui para frente. E, no fundo, se antes nós tínhamos dificuldade de ser uma empresa pequena, hoje, ao contrário, é muito mais fácil. Eu vou dar um exemplo para você. Aqui em Alphaville, onde eu moro, em São Paulo, tem uma empresa chamada Brazilian Bikini. E ela vende e exporta roupa de banho, moda praia, para 53 países. Ou seja, é o marido, a esposa e 5 costureiras na casa deles que produzem conforme vende. Então, eles fizeram um site em inglês, eles compram palavra-chave no Google. Quando alguém da Holanda quer um biquíni, manda para eles o pedido, eles fazem o biquíni, põem na Sedex e manda para a Holanda. Quando que isso seria possível há 10 anos atrás? Você teria que ter registro na Cassex, teria que frequentar as grandes feiras do mundo, teria que vender para um varejo lá fora que exigir quantidades mínimas de 1000 peças. Ou seja, hoje esta empresa compete em pé de igualdade com uma grande empresa, sem nenhuma necessidade de estoque, sem nenhuma necessidade de investimento, de financiamento. Ela é muito mais competente hoje do que uma empresa grande. O que faz com que a gente entenda que é muito mais baixo, né? Então, ela não faz nem estoque. Então, o que significa isso? Significa duas coisas. Primeiro, que empresas pequenas, vamos dizer assim, ou grandes, o que faz diferença é a visão do dono ou do empreendedor, e não o tamanho da empresa. Segunda coisa que é importante, que antigamente, se você morava num grande centro como São Paulo, você tinha um mercado maior.
Se você morasse num pequeno centro como São Luís do Maranhão, você tinha um mercado menor. Mas quem disse que hoje alguém em São Luís do Maranhão não pode vender para o Brasil inteiro ou para o mundo inteiro? Não vamos esquecer que vamos dizer assim, que a Zara, a maior empresa de moda, de roupa, vamos dizer assim, feminina e masculina do mundo, nasceu em La Coruña, que é um povoado lá na Espanha. Uma cidade pequena, muito longe de Madrid, muito longe de todas as grandes cidades, e que hoje domina o mundo. Por quê? Porque a visão grandiosa do seu dono, do seu empreendedor, fez com que ele não entendesse estar em La Coruña como uma barreira. Então, quando às vezes dou palestra em alguma parte do Brasil, eu vou para uma cidade pequena e a pessoa fala, sabe, Walter, gostei muito da sua palestra, mas infelizmente a cidade aqui é muito tacanha, muito pequena, o mercado é pequeno. Eu falo, olha, desculpa a sinceridade, mas tacanho é você, porque quem disse que você precisa vender só para essa cidade? Sim. Hoje em dia, com o mundo digital, você vende para o mundo inteiro. Vai depender da sua competência, da qualidade do seu produto, do seu preço, mas você está hoje no jogo global e não mais no jogo local. Só depende da sua mentalidade. Mas você acha, Walter, que as empresas estão preparadas para tamanha mudança? Porque muda o comportamento por completo, você sair do analógico e entrar no digital. E o que eu percebo, não sei se você compactua do meu pensamento, é que a maior parte das empresas, elas, da mesma forma que fazem propaganda no analógico, faz no digital. Tira a foto das vitrines, dos produtos, joga lá. E você falou certa vez que a empresa ela precisa ter uma alma digital. Você acha que falta Exato. Isso para as empresas? Eu acho que falta isso não apenas para as pequenas, para todas as empresas, né? As empresas adquiriram uma enorme capacidade de usar armas digitais, ferramentas digitais, tem seu site já bem estabelecido, tem amigos no Facebook, tem seguidores no Twitter. As empresas já fazem isso, mas o que elas não têm é adquirir uma alma digital. E isso é realmente algo que o mundo digital trouxe, que permite a gente operar de um outro jeito. Ter alma digital é utilizar tudo o que o universo digital permite para mudar a forma como você opera e não apenas a forma como você se comunica com o seu público. Mas eu vou dar apenas um exemplo singelo de um exemplo de alma digital, porque eu gosto muito de exemplos singelos, né? E acho que isso serve muito como uma metáfora para, de certa forma, reforçar esse conceito. Eu, há uns 3 ou 4 meses atrás, soube que um diretor, vice-presidente de marketing de uma grande cervejaria viria me visitar no dia seguinte de manhã. Isso era umas 8 ou 9 da noite. Eu, então, na minha casa, peguei meu iPad e comecei a olhar tudo sobre aquela cervejaria. Eu notei que marcas que ele tinha, o que ele importava, o que ele produzia no Brasil, quanto que ele gastava em propaganda, qual era a agência de propaganda dele. Eu olhei o annual report dele, o report anual dele para ver o faturamento, volume de venda, hectolitros, etc. Vi o mercado onde ele tinha mais ou menos participação, ou seja, eu durante meia hora na minha casa, no meu sofá, com o meu iPad, eu entrei no mundo daquela cervejaria e baseado em tudo que eu li, tudo que eu vi, no dia seguinte que eu me encontrei com esse vice-presidente de marketing da cervejaria, 10 minutos de conversa, ele achou que eu era um gênio. Eu falei para ele, eu não sou um gênio, apenas fiz uso de uma ferramenta que todos nós temos, que é saber o que quiser, a hora que dá vontade, na profundidade desejada, de qualquer assunto. Só que hoje, por mais incrível que seja, você pode pegar uma grande empresa ou uma pequena empresa. Quando a gente vai visitar um cliente ou quando o cliente vem nos visitar, a gente não olha antecipadamente tudo sobre aquele cliente. Se eu hoje for numa revendedora Hyundai e ligar para eles e falar, olha, amanhã eu vou fazer aí um test drive. Eu vou dar meu nome, eu vou dar meu CPF e no dia seguinte, quando eu chegar lá, a pessoa que recebeu a ligação e que marcou a hora vai perguntar tudo de novo para mim. Exatamente. Se ele tivesse entrado no meu Instagram ou no meu Facebook, se ele tivesse entrado no site da minha empresa, ele saberia o que eu faço, o que eu trabalho, se eu tenho 4 filhos e preciso de um carro 4 portas, sim, se eu sou um cara de mais ou menos posse para me oferecer um carro do valor adequado. Ele pode saber tudo o que ele quiser, mas ele não faz isso porque falta às pessoas e às empresas a chamada alma digital.
Esse é apenas um exemplo singelo que ilustra bem que a atitude daqui para frente é tratar pessoas de maneira individualizada. Porque a gente pode hoje conhecer todos os nossos clientes tão fundo quanto a gente queira. Isso é muito interessante o que você está falando, porque nós percebemos que boa parte das empresas, Walter, elas tentam, nas propagandas online, na publicidade online, atingir o máximo de pessoas, sem saber se realmente é o público-alvo dela ou não. Isso é um erro. É um equívoco brutal, porque nós estamos entrando na era da individualidade. A relação, nós estamos como sociedade cada vez mais mimados. Antigamente todos nós assistíamos o filme que a Rede Globo colocava no ar na hora que ela decidisse o filme que ela quisesse. Agora cada um assiste o que quer, a hora que dá vontade. Antigamente a gente tomava café, todos nós, o mesmo café é servido no bule. Agora, na era do Nespresso, cada um toma o seu café. Eu tomo restreto, você toma ligeiro, um toma pingado, toma com leite, um quer carioca. Ou seja, nós estamos entrando numa era onde tudo é feito de maneira individualizada. Eu lembro uma época em que os carros tinham um banco de automóvel, né? Aqui tinha 3 posições, perna grande, perna média e perna curta. Exatamente. Hoje não, hoje os bancos dos automóveis se adaptam a tudo o que você quiser, ao seu tipo de tamanho. Sobe o banco, desce o banco, o encosto reclina, volta para frente, vai para trás. Por que isso? Porque todo mundo é que está se adaptando a cada indivíduo, e não os indivíduos ao mundo. Essa é uma das grandes mudanças dessa nova era. Nós estamos cada vez mais mimados como sociedade, cada vez mais individualizados, e se a gente quiser ter futuro daqui para frente, nós vamos ter que atuar de maneira individualizada. Nós vamos ter que falar de maneira individualizada com milhões de pessoas, e isso hoje o Big Data, as ferramentas digitais, o algoritmo, permite que eu fale coisas diferentes para milhões de pessoas a custos permissivos. E tem que ter uma boa estratégia e muita criatividade, Walter, porque as pessoas não querem mais consumir só propaganda, elas querem consumir conteúdo também. É verdade, cada vez mais o mundo não quer mais a interrupção e a propaganda, cada vez mais o mundo busca informação relevante. Mas, novamente, se hoje, por acaso, você chegar em algum veículo de comunicação e falar a mesma coisa para todo mundo, a chance de você atingir alguém é muito pequena. Sim. Mas eu tenho condições de, no timeline de fulano, escrever uma coisa, no timeline de ciclano, escrever outra coisa, o que vai mais ao encontro do interesse ou da necessidade daquela pessoa. Isso não requer tanta criatividade. Requer, antes de tudo, uma atitude. Sim. Por isso que eu digo que inovação é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. É muito mais uma forma como você encara o mercado. E eu vou dar um exemplo para você. Você hoje vai num médico, né? E o médico, você entra no consultório dele, fala que tem um problema, ele te receita alguns exames, você sai do consultório dele e se você nunca mais aparecer naquele consultório, o médico não sabe se você se curou, sim, se você continua doente, se você fez os exames ou se você morreu. Ele simplesmente não fala com você. E só vai lembrar que você existe quando você entra no consultório dele de novo. E é claro que há exceções a isso, mas você sabe, e todo mundo que nos ouve sabe, que isso é normalmente como acontece. Sim. Okay? No entanto, a minha mulher, se não vai uma semana no cabeleireiro, o cabeleireiro liga para ela. Ele pergunta se está tudo bem, se quer alguma coisa. Por que não aparece nessa semana lá para falar com ele, que ele tem uma hora especial para ela? Ou seja, ambos são profissionais, cada um na sua área, mas com uma diferença. Um tem uma atitude de entender que cada cliente é um indivíduo e outro cura ou trata da doença e não do doente. Não pensa no indivíduo. Então, independente se tem médicos que são diferentes de como eu escrevi, ou cabeleireiros que são diferentes do que eu falei, a verdade é que existe hoje no mundo a possibilidade de, mesmo que você tenha milhares de clientes, tratá-los individualmente.
Tem uma ferramenta no Google chamada Google Alerta, Sim. que pouquíssima gente usa. Tem mais de 10 anos já. Você entra no Google Alerta, coloca no cabeçalho dele o nome do seu cliente ou o nome da empresa do seu cliente. E se você tem 100 clientes, põe o nome dos 100 indivíduos e das 100 empresas. E dali para frente, tudo o que sair em qualquer lugar do mundo, na imprensa, nas redes sociais, você vai receber imediatamente um e-mail falando da notícia. Sim. Permitindo, então, com que você acompanhe os negócios e a vida dessas pessoas ou dessas empresas muito mais rápido do que a própria empresa consegue. Eu já cheguei a mandar dezenas de vezes notícias sobre meus clientes para esses clientes que eles não sabiam que havia saído. Então, isso dá uma sensação de proximidade e de individualidade que não custa nada fazer. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de atitude. E eu acho que daqui para frente vai sobreviver, vai ter sucesso as empresas que mudarem a atitude e não simplesmente mudarem a mídia. Ô Walter, e o que a empresa precisa fazer para conseguir chamar a atenção do público dela nas mídias sociais? Porque pesquisas mostram que as pessoas, mais de 80% das pessoas, entram nas mídias sociais só para ver futilidades. E a empresa ela precisa criar uma comunicação eficiente para atrair a atenção do público. Como que ela faz isso? Olha, isso é uma das grandes mazelas do mundo, não é? A futilidade do povo, principalmente do brasileiro, que está maior até do que outros povos do mundo. Nós temos no nosso bolso uma verdadeira biblioteca de Alexandria, ou seja, um aparelho celular que eu posso saber o que eu quiser sobre tudo, a hora que me der vontade. E o que dá pena é que 82% das pessoas usam apenas para divertimento e entretenimento. Sim. Então, as pessoas estão muito pouco curiosas e nós estamos vendo um crescimento preocupante da indigência cognitiva no nosso país, fruto da falta de curiosidade. Mas, independente disto, para uma empresa chamar a atenção, ela tem que falar algo relevante para aquela pessoa individualmente. Então, se eu sou vegano, há o que falar sobre comida vegana para mim. Se por acaso eu gosto de jogar golfe, tudo que sair sobre golfe eu vou ler com atenção. Sim. Se eu sou um cara fascinado por velocidade em automóvel, qualquer automóvel tem algo para me dizer sobre velocidade. Se eu sou, vamos dizer assim, preocupado com conforto, é outro tipo de conteúdo que vai chamar a minha atenção. Então, independente do índice de curiosidade ou, de alguma maneira, dessa visão que você mesmo falou um pouco interessada em saber mais fundo sobre as coisas, se você acha que o jeito de falar com aquela pessoa é divertindo a pessoa, entretendo, gerando gamification ou gamificação no que você faz, seja o que for, o importante é que você tem que falar para aquela pessoa algo que é relevante para ela, individualmente, e não relevante teoricamente para a média da população. Até sobre isso, eu assisti uma palestra que você fez onde você fala sobre comprar um carro. A pessoa que vai receber a propaganda ali do veículo, da compra de um veículo, ela está numa situação, cada pessoa está numa situação diferente com aquela marca. Então isso mostra um pouco do esforço que as empresas precisam fazer para personalizar esta mensagem publicitária. Claro, se naquele momento em que eu estou botando um comercial na televisão ou no pre-roll do YouTube, não importa a mídia, tá certo? Se eu ponho vamos dizer assim, um anúncio, um comercial, falando em geral para todo mundo, vamos dizer que eu falasse beleza e estilo Ford Fusion. Naquele momento, assistindo aquele comercial, seja no YouTube, ou na televisão, ou na TV a cabo, onde for, à frente desse aparelho, ou que tela for, tem alguém que acabou de comprar um carro Hyundai, está feliz e vai ficar com ele os próximos 5 anos. Tem um outro que tem um amigo na Honda e que prometeu para ele fazer um financiamento em 60 meses com juro baixíssimo, ele está esperando juntar uma grana para dar entrada e vai comprar um Honda. Tem um terceiro que teve uma experiência muito desagradável anteriormente
com um carro da Ford. Tem um quarto que adora Ford e tem Ford a vida toda e está para trocar o carro daqui a 3 meses e a pessoa certa para você falar. Tem um quinto que foi atropelado por um Ford, ou seja, naquele momento, na frente da TV ou da tela que você quiser, tem pessoas que estão em momentos diferentes de relação com aquela marca ou com aquele modelo de carro. No entanto, você vai lá e fala a mesma coisa para todo mundo. É como se eu chegasse na minha casa toda noite e me apresentasse para minha mulher. Sim. Se eu entrasse em casa e falasse, muito prazer, Walter Longo. Ela vai achar que eu fiquei louco. Porque se você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo, você fala, nossa, quanto tempo, que saudade. Se você encontra uma pessoa que você vê todo dia, você fala, bom dia, tudo bem? Se você não conhece a pessoa, você fala, muito prazer. Ou seja, a gente trata pessoas na nossa relação individualmente na relação pessoal. As marcas vão ter que aprender a ter essa relação pessoal com todo mundo. Eu vou dar um exemplo também singelo, como eu falei, eu gosto de exemplo singelo. Marcas têm vamos dizer assim, sua página no Facebook, ou marcas têm sua página no Instagram. Ninguém gosta de se relacionar com marcas. Isso é verdade. Pessoas se relacionam com pessoas. Então, se é a Brastemp que está na rede social, no Facebook, a lógica diz o seguinte, teria que entrar de manhã e dizer assim, aqui é o Eduardo da Brastemp, hoje eu estou aqui o dia inteiro para falar com vocês, eu tenho um monte de coisa interessante para contar sobre as novas promoções, ou seja, você tem que personalizar a comunicação para que a pessoa que está interessada escreva, olá, eu estava querendo saber tal coisa sobre tal coisa, e fala o nome da pessoa. Ou seja, redes sociais são para relações de pessoas com pessoas e não de pessoas com marcas. E as marcas continuam não entendendo disso e fazendo propaganda comum por rede social, quando na verdade se trata de uma relação de diálogo e não de monólogo. E as tecnologias disponíveis hoje permitem fazer isso, Walter? Claro, e cada vez mais barato, não é? Ou seja, hoje você pode, sendo uma micro ou uma pequena empresa, adquirir por assinatura, como você assina um Netflix, um banco de dados no seu computador que tenha todos os clientes potenciais seus da sua região, que você possa estratificá-los por renda, por escolaridade, por idade média, e em cima disso, iniciar uma relação individualizada com cada um deles. Você sabe qual é o carro que eles têm, você sabe quanto eles pagam de condomínio, você sabe se eles viajam muito ou não, se eles gostam de vinho. Tudo isso hoje está, vamos dizer assim, cruzado através de 3.000 fontes de dados primários e disponível para empresas de qualquer tamanho. É só tomar a atitude de fazer isso e de usar esse tipo de ferramenta. Então, Walter, nessa época de pandemia, nessa época de crise gerada pelo coronavírus, as empresas que aprenderem a utilizar a tecnologia em prol do seu negócio são as empresas com maior chance de passar, não ilesa, mas o impacto da crise sobre essas empresas vai ser menor. Então, eu não gostaria de falar tecnologia porque dá uma sensação de investimento. Sim. É muito mais uma questão de atitude e não de tecnologia. Viu? Ou seja, se você entender que o mundo mudou, que passou do monólogo para o diálogo, que passou de uma atitude passiva de abrir a loja e esperar que os clientes entrem, para ir falar com os clientes e fazer eles entrarem. Se você entender que o mundo vai entrar agora numa concorrência cada vez mais acirrada e que você vai ter que ter muito mais vontade de transacionar do que os seus concorrentes. Se você entender que hoje qualquer empresa caminha sobre 2 pernas, o digital e o experiencial, porque não dá para separar um do outro, que não dá mais para falar assim, eu sou uma empresa digital. Como também não dá para falar, eu sou uma empresa analógica. Empresas que queiram existir vão ter que atuar das 2 formas. Então, se você aprender tudo isso e tiver a firme convicção de que o caminho é por aí a tecnologia vai te dar mais facilidade para você seguir nesse caminho. Mas a simples tecnologia adquirida ou embarcada não muda a atitude e o comportamento das pessoas. Então, é preciso uma mudança de mindset, uma mudança comportamental. A tecnologia vem a seguir facilitando a mudança de comportamento.
Isso que você citou é tão verdade que recentemente me colocaram num grupo, acho que uma empresa acabou pegando o meu contato, é uma empresa de lanches, né, pizzas e tudo mais, e todos os dias eles me enviavam literalmente o cardápio com 20 fotos, né, página por página do cardápio, oferecendo o que eles tinham ali. Chega uma hora que você se irrita tanto que você acaba bloqueando. Então é a forma errada de atingir o cliente. É isso mesmo, mas se essa pizzaria nos últimos meses tivesse anotado o que eu peço e depois de eu pedir 3 vezes uma pizza meia calabresa e meia mussarela com borda recheada, e quando eu ligasse, o telefone dele já identificava o telefone e já dizia: seu Walter, tudo bem? Vai a mesma de sempre? Eu ia me sentir o rei, ia me sentir prestigiado e ia continuar sendo fiel a essa pizzaria. Então, novamente, não é uma questão de muita tecnologia, é uma questão de atitude. Exatamente. Só que os pedidos chegam, as pessoas servem, entregam, preparam a pizza, entregam e não tomam nota do que aquela pessoa consome. Se ela gosta de Fanta ou de Coca-Cola, junto com a pizza. Se ele gosta de borda recheada ou borda simples. Se ele gosta de massa fina ou massa grossa. E toda vez que você liga para lá, é a mesma ladainha de sempre, tentando explicar tudo de novo. Exatamente isso. Ô Walter, nessa época onde muitas empresas estão trabalhando em home office, esse home office, ele realmente funciona? É possível manter a produtividade, os funcionários manterem a produtividade trabalhando em casa? Então, eu diria para você, depende de que área você atua ou você trabalha. Depende o tipo de casa que você tem. Depende, são 5 ou 10 variáveis que entram nessa equação. Então, primeiro, se é uma pessoa disciplinada ou indisciplinada. Eu estou falando do biotipo da pessoa. Segundo, se é uma pessoa casada que mora num apartamento pequeno com 3 filhos, é diferente de uma pessoa que mora sozinho. Terceiro, se é uma pessoa que mora muito longe da empresa e, portanto, vale a pena ela ficar em casa, ou ela mora muito perto e ela vai ter mais capacidade de se relacionar dentro do escritório. Quarto, vai depender do tipo de equipamento que ele tem na sua casa, se realmente dá a ele velocidade, praticidade, ou se a banda larga não estiver muito boa, vai viver um inferno em vida. Então, eu sou capaz de dizer 5 ou 10 coisas que influenciam se uma pessoa trabalha bem em casa ou não. Fatalmente, após a saída da pandemia, mais pessoas passarão mais tempo em casa trabalhando do que antigamente. Mas não vai mudar radicalmente. Nós não vamos ver empresas deixando de atuar em escritórios. Por quê? Porque o ser humano é um ser gregário. A gente precisa trabalhar em equipe, ver pessoas, se relacionar. A gente tem que entender que as sinapses cerebrais são formadas a partir do convívio com mais pessoas. Você está passando num corredor, tomando um cafezinho ali na empresa e um cara do lado fala um negócio que te lembra um outro assunto. Essa cross-fertilização é fundamental. Então, provavelmente, pessoas trabalharão períodos em casa. Quando estiverem doentes, vão continuar operando em casa. Mas isso não quer dizer que ainda seja a melhor forma de trabalhar. E, por último, depende do tipo de trabalho que você atua. Parece claro que tem pessoas que trabalham em programação de computador, que tanto faz se eles estão na empresa ou não, eles estão com fone de ouvido e não estão falando com ninguém. Se é uma pessoa da área comercial, é mais difícil fazer isso. Então, depende muito do segmento onde a pessoa atua dentro da organização. É uma resposta que eu diria... de uma equação a 10 incógnitas, fica muito difícil dizer vai para esse lado ou vai para o outro. Mas o mais importante de tudo é que muita gente acha que o mundo vai mudar muito. O mundo não vai mudar muito, sabe? E a razão por que eu afirmo isso, que eu digo que o mundo não vai mudar, é porque, de alguma forma, eu sinto que acontece normalmente em períodos como esse, que nós somos forçados a ficar em casa, a trabalhar de casa, a comer em casa. A gente chama isso de, vamos dizer assim, síndrome de velório do amigo. Sabe aquele velório que você vai e encontra com 3 amigos do lado do caixão do seu grande ex-amigo
e ficamos comentando como a vida é curta, Sim. como é bobagem correr atrás do dinheiro. Nossa, como eu fui tonto de não dar mais carinho e atenção para o meu filho. Né? Como eu agora vou estudar mais e viajar mais, e 3 dias depois do enterro, você está trabalhando tanto quanto ou mais. Fazendo tudo o que Né? fez. Falando tudo. Por quê? Porque formar convicção sobre algum assunto é muito mais fácil que transformar comportamento. Então, nesse momento, nós estamos achando um monte de coisa que depois não vai acontecer, porque mudar comportamento é muito difícil. Mas o comportamento da população mundial, ela aos poucos está mudando. Você tem até falado muito sobre a idade mídia. Isso já altera por si só o comportamento da população? Então, de certa maneira, nós há 10 ou 15 anos, desde que se iniciou essa era que eu chamo de era pós-digital, nós estamos entrando num mundo onde mais gente vai trabalhar em casa, mais gente vai fazer horários alternativos, mais gente vai trabalhar não no home office, mas no anywhere office, mais pessoas vão, vamos dizer assim, fazer sabáticos para estudar novamente. O mundo mudou, não foi a pandemia que mudou o mundo. O mundo vem mudando na última década mais do que em séculos anteriores, né? Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com tecnologia, mas que ilustra bem essa mudança. Quando eu nasci, quando eu cresci, quando eu ainda era jovem, a visão que a gente tinha da vida humana é que ela era dividida em 4 fases. Eu tinha um período da minha vida que eu brincava, depois um período da minha vida que eu estudava, depois um terceiro período que eu trabalhava e um quarto que eu descansava. A vida estava claramente dividida em 4 partes. O que acontece hoje? Mudou tudo isso. Hoje nós temos que estudar, brincar, trabalhar e descansar o tempo inteiro. Exatamente. Eu, às vezes, no meu escritório, termino de assistir um capítulo da Netflix, de uma série, porque quando eu chego em casa eu tenho que trabalhar numa planilha de Excel. Eu estou estudando na terceira ou na quarta idade. Então nós temos que entender que daqui para frente não há mais essa divisão tão estanque de fases da vida. Essa é uma grande mudança que muda tudo. Só que as faculdades ainda não perceberam e continuam tratando os alunos como jovens, quando você poderia ter um gigantesco potencial de pessoas de 40, 50, 60, voltando para um banco escolar e estudando novamente para iniciar uma nova profissão aos 50, já que as pessoas vão viver até os 100. Isto é a grande mudança. E mais do que isso, você não precisa nem mais ir para a faculdade. Se você hoje tiver um problema na família de sistema imunológico em algum parente seu, você pode ser um especialista em imunologia, bastando ficar horas na internet estudando aquele assunto. Então, você pode ter palestras sobre imunologia, pode ter teses, pode ter tratados, pode assistir cursos, tudo disponível a hora que você quiser. Então, novamente, não há mais essa divisão e é muito mais uma questão de mudança de atitude. E a grande atitude que nós precisamos tomar no Brasil, e aí realmente eu diria, um desafio muito grande, é a forma da gente pensar, tendo uma moral aristocrata ou uma moral escrava, como dizia o Nietzsche. Isso, para mim, é o grande divisor de águas, sabe? O filósofo Nietzsche definia que há 2 tipos de pessoas. As pessoas com moral aristocrata e outra metade da população com moral escrava. E como é que ele definia isso? Tem pessoas que assumem a responsabilidade e tem pessoas que jogam a responsabilidade para terceiros. Tem pessoas que dizem, deixa comigo. E tem pessoas que dizem, quem vai fazer? Sim. Tem pessoas que dizem, a culpa é minha. Tem pessoas que dizem, a culpa é de alguém. Tem pessoa que faz na hora. Tem pessoa que é procrastinador e sempre deixa para depois. Tem pessoa que é de moral aristocrata, que enfrenta o problema e confronta a situação. Os de moral escrava aceitam e lamentam. Então, esses 2 tipos de pessoas criam atitudes e personalidades completamente diferentes. E é aí que está o problema
do como nós vamos sair dessa grande crise pós-coronavírus. Se tivermos uma atitude de moral aristocrata, vamos sair bem. Se tivermos uma posição de moral escrava, nós não estaremos bem. A de moral aristocrata parte do seguinte princípio: o sucesso é minha responsabilidade e o fracasso é minha culpa. A moral escrava pensa diferente: o sucesso é meu direito e o fracasso é minha sina. Sim. Tem sempre um fator exógeno a ele para decidir o que vai acontecer com o seu destino. E o que nós vamos precisar agora? Pessoas de moral aristocrata, que quando alguém pergunte para ele: o que você espera do futuro? Você: eu não espero nada, eu vou fazer meu futuro, eu vou tomar a atitude. Ou seja, daqui para frente nós vamos ter que adquirir uma moral aristocrata em tudo que fazemos. Se ficarmos com essa atitude de moral escrava, que infelizmente no Brasil é a maioria, nós não temos muito futuro assegurado. Mas aí entra a educação. Você citou muito bem. As universidades, elas não formam os alunos para isso, por assim dizer, o Walter. E hoje, nessa era digital que nós estamos vivendo, todos têm a mesma possibilidade de conseguir sucesso. Porque, como você falou, uma pessoa pode se especializar e muitas vezes sem nem passar por uma faculdade, basta ela querer. Claro, eu não diminuo a importância da faculdade, mas eu relativizo essa importância. Se você puder fazer uma faculdade, tiver tempo de sobra para estudar, vá fazer uma faculdade. Mas não ter feito a faculdade não é desculpa, nem álibi para você não saber alguma coisa. Porque uma pessoa de moral aristocrata vai atrás da informação. Isso. Não fica esperando a informação vir. Uma pessoa de moral escrava fica esperando que a empresa pague o curso de inglês para ele, ou pague o MBA para ele. A de moral aristocrata vai lá e faz o curso, porque ele entende que, na verdade, aquilo é conhecimento adquirido para ele, que o capital intelectual dele passa a valer mais com aquela informação ou com aquele estudo. Então, ele toma a atitude de investir. Essa ideia de que quem é empreendedor é quem abre empresa é um equívoco. Sim. Você pode ser um grande empreendedor de você, S.A., da sua pessoa, ser uma pessoa de valor crescente. E se nós não tomarmos essa atitude e de nos esculpirmos a nós mesmos e ficarmos esperando que a escola, que alguém, que a empresa faça isso pela gente, nós não vamos ter futuro assegurado. Nós precisamos fazer o nosso futuro e sermos donos do nosso destino. Para isso, eu digo a você o seguinte: pessoas têm que ter características de CEO. Todas as pessoas que quiserem ter sucesso precisam ter características de CEO. Certo. E todo mundo acha que quando eu falo CEO é ser presidente da empresa. Não. CEO é ter a característica de curiosidade, que é o C do CEO, entusiasmo, que é o E do CEO, e otimismo, que é o O do CEO. Só CEOs em qualquer departamento, em qualquer área da empresa, são capazes de enfrentar a crise pós-pandemia. Nós precisamos valorizar, descobrir e prestigiar os CEOs que existem em qualquer empresa, independente do seu tamanho. Só que hoje a gente tem uma tendência a valorizar muito mais o complacente do que o displicente. Sim. Muito mais nós precisamos valorizar o divergente. O divergente é a grande pessoa que precisa ser acalentada pela organização. Aquela pessoa que é um rebelde, que enche o nosso saco, mas que está a fim de fazer as coisas. Sim. Enquanto que os displicentes ou os complacentes estão apenas querendo que alguém mande ele fazer alguma coisa para ele ir fazer. Então é fundamental que a gente, nesse momento, descubra dentro da nossa empresa quem são os divergentes. Quem são aquelas pessoas que realmente querem fazer diferença no mundo? Quem é que faz diferente para fazer diferença? Quem é que questiona a autoridade? Quem é que gosta de resolver problema que ninguém pediu para ele? Quem é que está o tempo inteiro inventando as coisas?
São essas pessoas que vão tirar as empresas dessa crise que nós estamos entrando. E o mais interessante é que a tecnologia trouxe essa possibilidade, por exemplo, de novas profissões, de novas saídas. Só para você ter uma ideia, Walter, eu tenho um amigo que ele é pré-adolescente. Ele joga videogame online, né, esses gamers, quase que o dia inteiro. E ele fatura, nesse tempo de crise, para sustentar a família. Ou seja, uma criança, hoje, um pré-adolescente, está sustentando a família fazendo o que ele gosta, que é jogando videogame, jogando gamers na internet. Ou seja, existem tantas possibilidades hoje para a pessoa conseguir uma nova profissão, ou criar, ou ingressar em algo novo, Walter? Existe uma infinidade de novas profissões. Só que tem que se esforçar, tem que trabalhar duro, tem que acordar cedo. Essa ideia de que venha de repente alguma sorte, que eu fico rico por nada, isso não existe. Quer dizer, existe, mas é mais fácil ganhar na loteria ou ser atropelado. Sim. Ou seja, por trás do sucesso em qualquer área, seja você um youtuber, um gamer ou um engenheiro, há muito esforço, muito trabalho e muito talento. Exato. Então, pessoas que têm essa capacidade, se você é realmente apaixonado por game, você pode ser um excepcional gamer e ganhar muito dinheiro com game. Da mesma forma em que você, se for apaixonado por engenharia ou por robótica, vai ganhar muito dinheiro assim. Mas o objetivo não é se dar bem, o objetivo não deve ser ganhar dinheiro. O ganhar dinheiro é resultante de um objetivo maior, que é contribuir para a sociedade, que é fazer diferença, que é realmente criar algo que deixe um legado. Todas as pessoas que fazem algo para deixar um legado acabam ganhando dinheiro. A busca não deve ser buscar dinheiro ou buscar sucesso. Dinheiro e sucesso é fruto, é resultante de um objetivo maior, que é deixar um legado para trás quando você deixar de fazer aquilo. É esta busca de deixar um legado, de fazer diferença, de contribuir para a sociedade que leva ao sucesso, e não o contrário. Ô Walter, mas nós percebemos que ainda falta um pouco de cultura digital para o brasileiro, uma cultura digital mais focada, mais centrada. Porque, só para você ter uma ideia, eu faço muitas entrevistas aqui para algumas empresas, entrevista de emprego, e às vezes quando alguém coloca lá no currículo, na hora da entrevista, inglês básico, alguma coisa assim, eu pergunto para a pessoa, por que você não fala inglês? Ah, porque eu não tive oportunidade. Mas como que você não teve oportunidade com a internet? Ou informática básica, Walter. É inaceitável um currículo com informática básica. Então, mas como é que é inaceitável? Porque isso é apenas uma ilustração de uma pessoa de moral escrava, que o Nietzsche falava tanto. Sim. São pessoas que acham que a oportunidade vai surgir, que não é ela que faz a oportunidade. Sim. Então, eu quando entrevisto pessoas, é muito interessante. Eu entrevisto pessoas e às vezes a reunião é para começar às 10, começa às 10h10. Primeira coisa que eu digo, bom dia, tudo bem, tudo bem? Escute, você está atrasado para a reunião. Uma pessoa de moral aristocrata diz o seguinte, é verdade, peço desculpas. E ponto, e começa a reunião. Uma pessoa de moral escrava, quando eu falo, você está atrasado, ele fala, foi o ônibus. Ou seja, ele coloca fora dele a responsabilidade. Sim. Ou seja, não foi ele que chegou atrasado, foi o ônibus que atrasou. Sim. Ao pensar assim, ele está sempre se colocando de fora do problema. E essa pessoa jamais vai ter sucesso. É a mesma pessoa que fala, eu não estudei inglês porque eu não tive oportunidade. Quando, na verdade, você pode estudar inglês nas horas vagas, indo no ônibus para trabalhar. Você pode, se você quer estudar, hoje as chances, ninguém mais pode dizer não tive tempo ou não tive oportunidade. O que a pessoa pode dizer é assim, eu sou uma pessoa de moral escrava, eu quero que as pessoas façam por mim e ninguém fez por mim. Aí é verdade. Exatamente. Ô Walter, nessa época de crise, de pandemia, as pessoas estão com medo, empresários estão com medo. Você acha que é possível, por exemplo, alguém empreender nessa época de crise, tentar inovar em algum ramo de atividade? O que você pode falar sobre isso?
Claro, veja bem, a pandemia, primeiro, deixa eu te falar um pouco sobre a pandemia. Acho que o mundo, daqui a 50 anos, vai analisar 2020 como um ano em que cometemos ou tomamos uma decisão exagerada em relação ao fato. Sim. Ou seja, não estou por um segundo dizendo que o Covid-19 não é um vírus letal nem grave. Eu estou dizendo que ele é grave e ele é letal. Como foi, por exemplo, a AIDS, não é? Sim. Que matou no primeiro ano 5 milhões de pessoas. E nós não fechamos um motel e nem cancelamos o carnaval. Sim. Então, o que eu estou dizendo é que a gente tomou uma atitude agora que nunca havíamos tomado antes para nenhum tipo de problema como esse. A decisão de parar o mundo pode trazer consequências muito maiores do que o próprio fato da doença em si. E, mais uma vez, em nenhum momento eu estou dizendo que não deveríamos ter parado por 30 dias para dar tempo para colocarmos os hospitais de campanha, para comprarmos máscaras e respiradores. O que eu estou dizendo é que a decisão global de parar o mundo e botar todo mundo em casa é uma decisão fácil. O duro é como é que volta. Essa é a grande decisão agora que nós estamos entrando. Então, primeiro, acho que a decisão de parar tudo e gerar um lockdown, isolamento ou que nome tenha, é um pouco jogar o bebê junto com a água do banho fora. Sim. Dentro desta visão, eu diria que como toda crise, e nós já tivemos crise em 2008, financeira, onde bancos quebraram e ficamos, de repente, sem saber o que fazer com o dinheiro e etc. Já tivemos outras pandemias como essa, mas toda crise gera oportunidades de novos negócios. E por quê? Gera oportunidade porque os ativos se desvalorizam e você pode comprar o que antes custava X, agora por X menos um valor. Segundo, porque empresas quebram ou desistem de fazer alguma coisa. Certo. E, portanto, a concorrência será menor numa enorme quantidade de áreas. Terceiro, porque a pandemia vai gerar necessidade de serviços que antes não eram necessários, como, por exemplo, entrega de remédio em casa, ao invés de eu ir na farmácia, que ninguém ainda está podendo oferecer isso, ou oferecendo muito pouco ainda, Sim. perante o que poderia estar oferecendo. Então, você tem, primeiro, produtos e empresas mais baratas e imóveis mais baratos, o que gera uma oportunidade de investimento. Você tem, segundo, empresas ou setores inteiros que entram em crise, onde há menos concorrência na hora em que você resiste e administra bem o seu negócio. E terceiro, há uma quantidade gigantesca de serviços e de oportunidades que vão surgir daqui a pouco, fruto de novos serviços que serão exigidos por uma nova sociedade. Então, tudo isso junto para dizer o seguinte: empresas têm que ficar alertas e atentas, porque vai surgir um monte de oportunidades sim no mercado. E os covardes vão cada vez ficar menores e os corajosos cada vez maiores. Eu lembro que você, uma vez numa palestra, falou o seguinte, que lá na época de escola, a turma do fundão, depois lá na frente, eles que empreendem e aquelas pessoas da frente, né, que são aquelas pessoas estudiosas, estão trabalhando para esse povo do fundão, que são aquelas pessoas corajosas, realmente, que têm coragem de bater de frente aí com o sistema, por assim dizer. Na verdade, é o que eu chamava agora o divergente versus os complacentes e os displicentes. Toda organização tem 10% de pessoas divergentes, 40% de pessoas complacentes e 50% de pessoas displicentes. É assim que toda empresa, mais ou menos percentualmente, tem. O problema é que o divergente, que é essa pessoa mais rebelde, essa pessoa que não aceita a autoridade, essa pessoa que discute, que não pergunta por quê, mas pergunta por que não, são essas pessoas que fazem diferença em momentos de crise. Só que a área de recursos humanos das organizações normalmente não gostam desse tipo de pessoa. Ele não tem uma boa inteligência emocional, ele não gosta muito de trabalhar em grupo. Todos aqueles chavões da área de RH
que, no fundo, na hora que você analisa um rebelde, a tua tendência é convidá-lo a se retirar da empresa. Só que é esta pessoa que faz diferença. E como ela não sente o ambiente fértil para ela, ela sai e vai montar o seu negócio. Empresas daqui para frente vão ter não apenas que disseminar sua cultura, mas ter a capacidade de nutrir esses rebeldes ou divergentes. Muito bacana. Walter, para a gente finalizar o nosso bate-papo, você acompanha muito as atualizações de tecnologias. Fala um pouco sobre algumas tecnologias que você conhece, são interessantes e que vai impactar na vida das pessoas. Bom, a primeira delas, de longe, não é a Big Data. Eu acho que o Big Data, o algoritmo e todo esse conjunto de analytics que nós chamamos, isso vai mudar o mundo como nunca o mundo mudou antes. O impacto do Big Data será muito maior que foi o impacto da internet. Eu acho que o Big Data, essa capacidade de as pessoas conhecerem individualmente cada um de nós e com isso passarem a prestar mais e melhores serviços e com isso ser capaz de valorizar os bons cidadãos, ao invés de hoje nós valorizarmos os maus cidadãos, isso muda o mundo de um jeito brutal, porque nós vamos ter uma sociedade melhor. Eu vou dar 3 exemplos para você. Hoje em dia eu pago um juros altíssimo no banco. Por quê? Porque o adimplente paga a conta do inadimplente. Isso mesmo. Porque uma pessoa não paga as prestações dele, eu pago um juros altíssimo para subsidiar o mau comportamento do outro. Na área de seguro-saúde, ou de, vamos dizer assim, medicina, não é? Eu pago um seguro-saúde altíssimo porque eu me cuido, eu não fumo, eu não bebo, eu não enfio o pé na jaca na área de comida, e, no entanto, pessoas que não se cuidam dão um enorme custo para a empresa, eu subsidio aquele que não cuida da sua saúde. Sim. Na área do seguro de carro, eu guardo meu carro no estacionamento, eu dirijo devagar, eu tenho direção defensiva, eu pago um seguro de carro altíssimo, por quê? Porque tem gente que não cuida do carro, que corre a mais de 1000 por hora, que vive batendo, e a média do custo é dividida entre todos. Então nós vivemos numa sociedade que, de alguma maneira, o bom comportamento é desincentivado e o mau comportamento é incentivado. Na hora em que o Big Data entra nessa sociedade, ela altera o vetor de forças e de motivação. Então, hoje em dia, por exemplo, vamos dizer assim, o cadastro positivo, sim, bem feito, e estamos no começo, já vai dar juros menores para quem é bom pagador. Os automóveis, com sua capacidade de rastreamento, já vão oferecer descontos para pessoas que dirigem direito o carro e não ficam até de madrugada correndo a 100 por hora por aí. Então, hoje, o Big Data vai, de alguma forma, trazer de volta a valorização do bom cidadão. Porque até hoje o bom cidadão paga pelo mau cidadão, subsidia o mau comportamento. E quem vai fazer essa grande mudança é o Big Data. Eu vou dar alguns exemplos a você. Até hoje, o governo e as cidades não tinham ideia de quem entrava ou não entrava na cidade, a que horas, fazendo o quê. Então, a lógica é o seguinte: caminhão que entrar na Marginal de São Paulo entre 6 da manhã e 9 da noite, multa nele. Essa é uma atitude pré-Big Data. A atitude Big Data, que agora eu sei que caminhão entra, quando e aonde, vai fazer com que a prefeitura possa dizer: caminhões que entrem após a meia-noite não pagam pedágio, fazendo então com que os caminhões se programem para entrar nas cidades depois da meia-noite. Na hora em que a cidade me conhece, ela não vai mais cobrar tanto IPTU de mim. Ela vai dizer o seguinte: se você mora a menos de 3 quilômetros de onde trabalha, eu vou te dar um desconto no IPTU, incentivando as pessoas a se distribuir melhor pela cidade. Ou seja, eu poderia passar horas aqui falando para vocês tudo que o Big Data vai mudar nas relações interpessoais e na relação do público com o privado. Essa é a grande mudança que a tecnologia vai propiciar para a sociedade. O Niall Ferguson, no seu livro A Praça e a Torre, escreveu algo que diz o seguinte: até hoje, a sombra da torre, o governo, protegia a praça, o povo.
daqui para frente vai ser o brilho da praça, o povo, que vai iluminar a torre, o governo. Numa mudança radical. E o que isso vai trazer, né, de resultado? Um novo equilíbrio de forças, onde os cidadãos terão poder muito mais definido perante o governo do que tem hoje. Sim. Então, eu prevejo que, em termos de tecnologia, vamos dizer assim, toda essa tecnologia do Big Data, todos os algoritmos, todos os analytics vão propiciar, finalmente, a recompensa ao bom cidadão e a penalidade para o mau cidadão, porque hoje nós estamos numa sociedade de moral inversa. Ô Walter, eu concordo com você plenamente, mas eu me preocupo com algo. Eu não sei se você pode compactuar com isso. A Revolução Industrial trouxe mudanças significativas, mas ainda aquelas pessoas que só serviam como mão de obra, elas ainda poderiam ser utilizadas ali para trabalhos. Com essa era digital, até as pessoas que não têm qualificação, que são realmente só para mão de obras, o que fazer com essas pessoas? Porque realmente isso que você está falando tem fundamento total. As pessoas que praticam um bom comportamento, elas serão beneficiadas. Mas o Brasil, que vive essa disparidade muito, muito forte, social, por assim dizer, como lidar com aquelas pessoas da classe mais baixa? Como lidar com essa situação? Porque vai gerar um caos social muito grande, não vai? Então, o caos social já existe. Sim, sim. Não é? Sim. Vamos dizer assim, que as religiões estão refreando um pouco a violência, estão fazendo com que pessoas aguentem o que parecia impossível de ser aguentado. Mas se você vier numa grande cidade como São Paulo, ou Recife, ou Fortaleza, ou Rio de Janeiro, você vai ver que a miséria, não a pobreza, a miséria convive muito próximo da opulência. Sim. E que isto não deveria existir, e se existe, não poderia continuar. Independente da tecnologia. Sim. Então, o que a tecnologia vai permitir, e essa é a grande vantagem, é que alguém que more no Morro da Santa Marta tenha condições de estudar e ter acesso a aulas na Universidade de Harvard, que ele pode ter no seu celular. Sim. Então, o que vai valorizar agora não será mais... O mundo não será mais dividido daqui para frente entre ricos e pobres, brancos e negros, e sim entre curiosos e descuriosos. Sim. Aos curiosos vai ter uma enorme oportunidade nesse novo mundo. Para os descuriosos, realmente eles vão sofrer muito. E é dentro desta visão que a gente deveria usar a educação Sim. para inocular a curiosidade em todos os cidadãos de qualquer faixa etária, salarial, cultural. Nós precisaríamos, de alguma maneira, mostrar que hoje nós conseguimos trazer para o mundo a democratização do conhecimento. Isso que antigamente estava na mão de pouquíssimos. Você, para estudar, precisaria de muito dinheiro, você não precisa de nada de dinheiro. Outra coisa, você precisaria estar num grande centro, você pode estudar se você estiver vamos dizer assim, no deserto do Saara, você tem a mesma condição de ter as mesmas quantidades de informação de alguém em Nova York. Então, este fim dos limites do conhecimento, essa democratização do conhecimento, é a grande oportunidade que a tecnologia nos deu. Só que nós não estamos usando, e nós precisamos usar. Sim. Porque se não usarmos, nós teremos uma grave crise socioeconômica que vai chegar muito rápido entre nós. Mas eu sou muito otimista, eu acho que quando o problema surge, a gente não vê saída. Por quê? Porque se houvesse a solução, não haveria o problema. Sim. A solução vem sempre depois do problema. Então eu tenho a certeza que nós vamos encontrar soluções, mas, novamente, vai depender muito mais dos indivíduos de moral aristocrata que querem fazer a diferença, que vão atrás da informação, que são curiosos, que são entusiasmados, que são otimistas, e que essas pessoas é que vão encontrar solução para o resto da população. Muito bacana isso. E pelo que você está falando, Walter, essa nova era vai acabar com algo que eu sou totalmente contra: isonomia salarial.
pessoas que desempenham a mesma função ganhar o mesmo salário, sendo que às vezes uma pessoa é muito mais competente com a outra. Essa nova era acaba com isso. Acaba. Ou seja, a era da individualização exatamente determina a meritocracia. Isso, exatamente. Então hoje você tem 2 operadores de telemarketing, um ao lado do outro. Um resolve os problemas dele e de todos os outros, vai atrás da solução, é simpático com os clientes. E ao lado dele tem alguém que não atende o telefone, fica jogando no celular, que quando atende mal, que recebe um problema e não resolve, e os 2 por lei têm que ganhar igual. Mesmo tanto. Isso é do tempo da Idade Média. Sim. Nós estamos entrando numa nova era, onde a meritocracia vai permitir pagar individualmente pela valorização das pessoas. Por quê? Porque eu terei instrumentos de mensuração de desempenho individualizados. Hoje eu posso ter uma central naquela área de telemarketing que vai estar monitorando e sabendo quem tem mais produtividade, quem merece ganhar mais. E dentro desta visão, essa ideia de que mulher tem que ganhar igual a homem, não tem. É verdade. Mulher pode ganhar o dobro do homem ou metade do homem, depende da mulher e do homem. Da competência, né? Claro, a competência é algo individual. Na hora que você gera meritocracia, você estimula o esforço. Na hora em que duas pessoas no telemarketing, um trabalha feito um asno, o outro não faz nada. O que você acha que 3 meses depois acontece? É mais fácil o que trabalha muito trabalhar menos do que o que trabalha menos trabalhar mais. Isso, exatamente. Então, nós hoje temos uma sociedade que, como eu falei, em todas as áreas, ela estimula o mau comportamento e castiga, penaliza o bom comportamento. Seja no seguro-saúde, seja no trânsito, seja inclusive no desempenho profissional. Legal. E é isso que eu acho que deve acabar, tá bom? Walter, muito obrigado por essa entrevista. Imagina. Eu acompanho você há muitos e muitos anos e muitas das suas ideias nós implementamos nas nossas empresas, porque você é um visionário realmente. Foi um grande prazer te entrevistar e a gente agradece muito por isso. Muito obrigado a vocês, um grande abraço e tuas ordens. Quando quiser conversar de novo, vamos que vamos, tá bom? Você vai lançar um novo livro em breve, né? Eu vou lançar mais 2 livros, eu acabei de lançar 2, né? E vou lançar mais 2 agora. Agora não, um este ano e outro no comecinho do ano que vem. O próximo chama-se o Trilema Digital, que fala sobre essas grandes dificuldades que o mundo vai enfrentar fruto do digital, porque as benesses nós falamos até agora, todas as maravilhas do mundo digital. Mas ele traz, sim, alguns problemas ou alguns dilemas que nós vamos ter que enfrentar. E o outro livro que eu lanço no começo do ano que vem, o nome é Vítimas do Critério, que é essa dificuldade que todos nós estamos tendo de tomar decisões num mundo em constante incerteza. Então, é um guia prático de como é que a gente toma decisão num mundo cada vez mais complexo e cada vez mais rápido, tá bom? Legal, muito obrigado, Walter. Imagina, um abraço a você, viu, Elton? Um abraço grande e até a próxima. Legal. Tchau. Eu conversei com Walter Longo. Espero que vocês tenham gostado desta fantástica entrevista, esse fantástico bate-papo. E a gente volta agora amanhã com mais programação aqui na ILTV. Tem muita coisa boa por aí.